Oi gente, beleza? Aqui é o professor André do canal Matemática Chata trazendo mais um vídeo para vocês aí em teoria dos conjuntos, trabalhando aí número de elementos da união de três conjuntos, beleza? Então nós temos aí os três conjuntos ABC, onde são formados por letrinhas do alfabeto, beleza? Então o conjunto A é formado pelos elementos A, B, C e D, o conjunto B é formado por A, D, E, F, G, e o conjunto C é formado por G, F, E, A. Beleza, gente? Então a gente vai ter que determinar, né, o número de elementos da união entre esses três conjuntos. Antes de mais nada, te inscreve aí no canal Matemática Chata, curte já esse vídeo, curte lá os inúmeros vídeos da teoria dos conjuntos, da playlist. E claro, comenta de montão e divulga aí para toda a galera que vem aí participando da audiência no YouTube, beleza? Canal Matemática Chata com o professor André. Então vamos lá para a resolução. Gente, nós vimos aí no vídeo anterior, né, a propriedade que estabelece, né, que é o número de elementos da união entre A, B e C, que é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C, menos a intersecção, o número de elementos da intersecção entre A e B, menos o número de elementos da intersecção entre A e C, e menos o número de elementos entre a intersecção de B e C, mais, né, a intersecção, o número de elementos da intersecção entre A, B e C. E aí, dá para acompanhar? Tá bom, vamos fazer assim, tá? Eu vou estabelecer o número de elementos entre os conjuntos, entre as intersecções, né, o número de elementos, e daí então eu vou colocar aqui a propriedade para que você possa acompanhar, beleza? Obrigado pela participação e já vai comentando e curtindo aí esse vídeo, tá? Então o número de elementos de A, N de A, vai ser igual, eu tenho aqui 4 elementos, então vai ser igual a 4 elementos, ok? O número de elementos de B, N de B, né? Aqui eu tenho 5 elementos, então aqui é 5 elementos, ok? E o número de elementos de C, né? O número de elementos de C vai ser igual a quê? 4. Então o número de elementos de C é 4 elementos. Beleza? 4 elementos, ok? Então temos aí que 4 mais 5 mais 4, ok? É a propriedade. Agora vamos estabelecer o número de elementos da intersecção entre A e B. Então eu tenho que N de A inter B vai ser igual. Então eu tenho que, isso aqui é o conjunto, né? Eu tenho que A inter B. Então eu tenho A em B, A em A, né? O elemento A no conjunto A, o elemento A no conjunto B. Então entra o Azinho aqui. B está no conjunto A, Bzinho, né, no conjunto A, mas não está em B. Czinho está em A e não está em B. D está em A, D também está em B. Então, isso aqui é 2 elementos, tá? São 2 elementos formando aí a intersecção entre A e B. Agora vamos para a intersecção entre A e C. Ora, eu tenho que Azinho pertence a A e Azinho pertence a C. Que legal! Então, Azinho entra aqui. B pertence ao conjunto A, né? Bzinho, mas não pertence a C. Czinho pertence ao conjunto A, mas não pertence a C. Esse aqui é uma letra E, tá? O Dzinho pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto C. Então, temos aí um elemento. Um elemento, tá? Agora vamos para a intersecção N de B inter C. Isso vai ser igual ao conjunto. Eu tenho que, no conjunto B, eu tenho Azinho e tenho Azinho em C. Eu tenho D em B, mas não tenho Dzinho em C. Eu tenho Ezinho em B e eu tenho Ezinho em C. Que coisinha mais fofa! Então, eu tenho Fzinho em B e também eu tenho Fzinho em C. Eu tenho G em B e G em C. Gzinho, né? Gzinho. Dá 4 elementos, ó. O total de 4 elementos. Beleza? Agora vamos estabelecer a intersecção entre os três conjuntos. Eu tenho que N, né, o número de elementos de A, inter B, inter C
isso vai dar o conjunto, né? Será o conjunto. Eu tenho que A pertence, Azinho pertence a A, pertence a B e pertence a C. Eu tenho que Bzinho pertence a A, não pertence a B. Isso não importa, já que já não serve, né? Tem que pertencer aos três conjuntos simultaneamente. Eu tenho C aqui e não tenho nos três conjuntos. Tenho Dzinho aqui, mas não tem aqui. Então o conjunto será unitário, possui apenas um elemento. Beleza? Possui apenas um elemento. Agora a gente vai montar o número de elementos da união. Então eu tenho que N, A, união B, união C, ok? Isso vai ser igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A inter. Eita, isso aqui é um inter, tá? O A é aqui. A inter B, menos A inter C, menos o número de elementos, que é o número de elementos também, né? Eu sempre esqueço esse N aqui. B inter C, mais N A inter B inter C. Ok? Beleza? A gente já encontrou todos esses valores aqui, onde nós iremos substituí-los agora, tá? A simbologia pelos numerais. Para encontrar o que? O numeral de A, união B, união C. Que são os números, né? A quantidade de elementos desses conjuntos, tá bom? Então eu tenho que o número de elementos do conjunto A deu quanto? Deu 4 elementos. No conjunto B deu 5 elementos. 4 mais 5 mais... No conjunto C também deu 4 elementos. Ó, 4 elementos. Então aqui é mais 4. Menos. Então eu tenho que o número de elementos da intersecção, né? A inter B deu 2 elementos. Menos 2, menos. A inter C deu 1 elemento. Menos. Ó, botei uma vírgula. Menos. Tô doido. Agora aqui a NB inter C deu 4 elementos. 4 elementos. Então aqui é 4. Mais, agora aqui é o mais, a intersecção, né? Cadê? Onde foi que eu botei? Ah, tá aqui. Um elemento, mais um elemento. Ok? Ora, fazendo as continhas aqui, eu tenho que N, A, união B, união C, o número de elementos desses conjuntos, né? Nessa contagem aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 1 menos 1 aqui. Corta aqui, corta aqui. Eu tenho menos 4 aqui e esse 4 aqui. Positivo, cortei aqui também. Ora, eu tenho aqui 9 menos 2. Vai dar 7. 7 elementos. Beleza? 7 elementos. O número de elementos aí de A, união B, união C, 7. 7 elementos. Vamos enumerar? Então, A, união B, união C, esse conjunto será, né? Então eu tenho A, vamos lá, eu tenho A, tenho B, C e D. Então, A, B, C, D. Quem são os próximos? Eu tenho aqui o E, o F e o G. O E, o F e o G. Tem H? Não, né? Claro que não, eu não coloquei H. Então são 7 aqui, ó. Contando, ó, dá certinho, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos, tá vendo? Beleza? Tranquilidade? Aqui é a matemática sendo aplicada, beleza, gente? Obrigado pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né? E vai divulgando aí para toda a galera o canal Matemática Chata com o professor André, beleza? É o CMC no YouTube, na internet, beleza? Então, gente, vai curtindo, comentando de montão e te inscrevendo aí no canal Matemática Chata, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.